vamos chamar agora a maravilhosa, a Carlinha, a Carla Monteiro. Ela que entrevistou o Jean Machado e vai falar sobre banco financiamento para as pessoas que moram no Brasil e nos Estados Unidos. É com você, Carlinha. Oi, gente. Hoje nós estamos com o Jean Machado. Ele trabalha com financiamento de casa. E ele vai estar passando informações pra gente, para quem tem IT Number, social, para quem mora no Brasil também. Jean, conta pra gente como é que foi a sua trajetória do Brasil para cá. Quanto tempo você tá aqui? Oi, Carla, então, eu cheguei no Natal de 99. Eu cheguei, 24 anos agora, né? Eu cheguei no Natal de 1999. Eu vim para estudar. Eu estava me formando no Brasil e queria fazer uma prova lá e precisava aprender inglês para fazer essa prova. Sim. E vim, achei que eu ia ficar 6 meses. Tô aqui esse tempo todo. Achou que ia embora, né? Achei que eu ia ficar 6 meses, aprender inglês e retornar. Como é que funciona o financiamento? O que precisa? Um financiamento, em geral, a pessoa vai ter que apresentar para o banco 5 aspectos diferentes da vida dele. Sim. Então, 3 desses aspectos são histórias. A gente vai apresentar a história de crédito, e a história de trabalho e a história de residência. Nós vamos apresentar também os assets, que é o dinheiro que a pessoa vai ter para colocar na transação, e o income, a renda da pessoa. Sim. Então são 5 partes diferentes numa transação, numa aplicação do financiamento. Quando a gente fala de história, para ser bem breve aqui, não me delongar, então a história de crédito, a pessoa vai demonstrar que ela tem experiência usando crédito. Sim. Então vai ser medida pela pontuação de crédito, mas também outros fatores dentro do crédito da pessoa. A história de trabalho, a gente tem que demonstrar que a pessoa já trabalha por 2 anos. Então, basicamente, o mínimo, a pessoa já tem que ter trabalhado por 2 anos. E se ela trabalha por conta própria, a gente tem que demonstrar que a pessoa trabalha por conta própria há 2 anos. Sim. A história de residência, se a pessoa está comprando aquela casa e a gente está falando que ela vai morar naquela casa, a gente tem que demonstrar que isso faz sentido no caso. Então, se a pessoa não tem casa nenhuma, ela está morando de aluguel, é mais fácil falar que você vai morar na casa que você está comprando. Sim. Mas se você já tem uma casa, a gente tem que mostrar por que você está mudando para a próxima que você está aplicando. Assets, praticamente, como eu falei, é o dinheiro que você vai usar. Sim. Não só a entrada, como os custos da transação. Sim. Então, esse é o dinheiro que a gente vai usar. A gente tem que demonstrar que a pessoa tem aquele valor ou de onde aquele valor veio. E, por fim, quando a gente fala renda para qualificar, o jeito que o banco enxerga é assim: você pode gastar com a casa que você está comprando e as demais dívidas que você já tem, as dívidas que você já tem e a casa que você está comprando, um percentual, normalmente 50% da sua renda. Sim. Então, basicamente, quando a gente demonstra esses 5 aspectos da vida da pessoa, a pessoa se qualificou para o financiamento. Quanta porcentagem que a pessoa precisa para comprar a casa? Então, isso vai variar muito do programa, cara. Por exemplo, num programa, quando a pessoa já tem o social dela, o Social Security dela aqui, é possível comprar com 3% de entrada ou 3,5%, 5%, vai depender do programa que a gente escolher. Sim. Mas o mais baixo que a gente tem com 3% de entrada. Na verdade, tem um programa para a pessoa que da reserva militar, que a pessoa consegue comprar sem entrada. Entrada zero, se ele já é da reserva militar. Sim. Então, existe esse programa para quem já serviu as Forças Armadas aqui. Por outro lado, se a pessoa não tem o social, mas já tem o Tax ID Number, já tem o IT Number, é possível comprar com 15%, a gente tem um programa que a pessoa se qualifica com 15%, mas normalmente as pessoas se qualificam com 20%. Então, o programa que mais aprova as pessoas com Tax ID com 20%. Então, entrada para responder, com o social, pode começar a 3%, 3,5%, 5%, e sem o social, para a gente ter uma expectativa mais realística, 20% de entrada. Do valor da casa. Do valor da casa. Alguém que está no Brasil, o que elas precisam fazer? Então, vai depender, de novo, do tipo de programa que a pessoa quer, para o qual a pessoa quer se qualificar. Então, o investidor, que no caso vai ser investidor, a gente tem que demonstrar que essa pessoa tem a capacidade de comprar a casa aqui, e a gente tem que entender se a pessoa está pensando em usar aquela casa
como segunda morada, Sim. ou se a pessoa está usando aquilo apenas como investimento. Normalmente, como a pergunta que a gente já respondeu anteriormente, nesse caso, a entrada começa com 25% do valor da propriedade que eles estão comprando, e eles podem se qualificar para qualquer tipo de propriedade. Então pode ser uma propriedade com uma única unidade, que a gente chama aqui de single family, mas ele pode estar procurando uma two family com 2, 3, 4 unidades, uma multifamília, como a gente fala aqui. Então, o mais importante para o caso desse programa, que a gente chama de Foreign National, que é alguém que não é daqui e está querendo comprar aqui, e essa pessoa, de novo, não é para confundir com quem já mora aqui e tem o Tax ID. Sim. Então, a pessoa que tem o Tax ID consegue comprar com mais facilidade do que quem está lá ainda, que não tem nem o Tax ID. Exatamente. Se você já obteve o seu Tax ID, você tem mais facilidade. Sim. Mas se você está lá no Brasil e ainda quer investir aqui, a pessoa vai conseguir com 25% de entrada e praticamente só demonstrar capacidade de compra, capacidade financeira. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Instagram, telefone? Ok, então, meu Instagram é meu primeiro nome, Jean, J-E-A-N, depois a palavra home de casa e loans de empréstimo. Então, Jean Home Loans, com aquela chave, né, com o arroba na frente. E o meu WhatsApp, a pessoa pode já entrar em contato comigo pelo WhatsApp. O meu telefone é aqui dos Estados Unidos, no caso, e é 781-363-9959. Um na frente, tá, gente? Quem está fazendo do Brasil com um na frente, exatamente. Muito obrigada. Carla, muitíssimo obrigado. Eu te agradeço a oportunidade. Prazer. É um prazer, obrigado. Tá?